Olá, aqui é o Felipe Sene e você está em mais um episódio do Pergunte ao Sene. E hoje eu vou fazer um episódio aqui que, assim, à primeira vista pode parecer algo que é um conteúdo que vai ter um prazo de validade, porém, no final eu vou dizer por que as coisas que eu vou dizer hoje aqui, as dicas que eu vou dar, podem funcionar para momentos que não são como os do momento em que eu tô gravando esse episódio, que é em abril de 2020, aqui no meio do surto do coronavírus no Brasil e obviamente no mundo, né? E assim, eu tenho recebido muitas mensagens de artistas e pessoas da indústria da música eletrônica do Brasil, com algumas dúvidas, algumas específicas, outras recorrentes. E como a gente já tem alguns dias aqui que essa crise toda estourou, já tem algumas coisas que eu pude perceber aqui no nosso trabalho de marketing para os artistas com quem nós trabalhamos na Boost Management, né? Nossa empresa de gerenciamento de carreira, quanto para os artistas que lançam música conosco na Hub Records, né? Nossa gravadora. E, bom, algumas... Tem, assim, a primeira coisa que eu queria falar é que naturalmente, muitos artistas estão desacelerando seus esforços e investimentos de marketing e criação de conteúdo, né? Isso é um movimento completamente natural, né? Principalmente porque, assim, a imensa maioria, sei lá, eu posso jogar até que, sei lá, 95% do total de dinheiro que entra para um artista de música eletrônica, para um DJ, vem dos shows ao vivo, né? Vem das suas apresentações em eventos que são presenciais, né? Alguns artistas conseguem ter uma receita, de certa forma, considerável de royalties de música, mas até os muito bem-sucedidos no mercado fonográfico ainda tem uma parcela muito grande, assim, tipo, bem até desproporcional do que faturam com os shows, né? E, bom, esse movimento que está acontecendo de muitos artistas começarem a dar uma freada, porra, não sei o que vai acontecer, não vou investir muito aqui em criação de conteúdo, não vou investir no meu marketing e tal, está causando um efeito que é a diminuição da competição por atenção, principalmente nas redes sociais. A gente sabe que hoje em dia o principal ativo que a gente corre atrás, né, é a atenção das pessoas, né? Hoje em dia todo mundo, qualquer pessoa com um celular e uma conexão na internet consegue criar conteúdo, consegue estar presente em todas as plataformas, todas as redes sociais, né? Então, hoje em dia, o problema não é ter as ferramentas, mas sim conseguir conquistar a atenção das pessoas utilizando essas ferramentas, né? E uma coisa que eu percebi, que já é uma grande sacada aqui para você anotar, é que o Facebook está reaquecido com a crise do coronavírus. Porque o Facebook é uma plataforma bem mais otimizada para o compartilhamento de notícias e o debate nos comentários, nos grupos, etc., do que talvez a rede social que é a mais forte no momento, que é o Instagram, né? Então, tipo, o Facebook deu uma reaquecida muito forte, aumentou muito o tráfego. Eu percebo aqui olhando, tipo, até a minha timeline aqui, o pessoal fica comentando o dia inteiro. E principalmente também pelos posts que nós estamos fazendo aqui para os nossos artistas dentro do Facebook. Facebook, sei lá, um ano atrás, 2 anos atrás, o pessoal falava, tá morto, tá morto. Só que isso tanto é um equívoco, quanto principalmente nesse momento de crise. As pessoas estão utilizando muito o Facebook para buscar informação, para debater e compartilhar informação também. Então, o Facebook está reaquecido e precisa ser utilizado. Outra sacada aqui que eu tive a possibilidade de perceber, na prática, isso aqui não é especulação ou não li em algum lugar, isso tudo que eu estou falando aqui são fruto da experiência com os nossos artistas aqui. Eu estou compartilhando contigo dados importantes, insights aqui que a gente, assim, está vivendo aqui e que podem ser muito úteis para você. Então, com a redução dos investimentos nas redes sociais e o aumento do tráfego no Facebook e também a miopia de alguns artistas e seus devidos marqueteiros em relação ao Facebook, tem muita gente que acha que o Facebook está morto, o que aconteceu? Hoje em dia, nesse momento,
tanto em relação a toda essa questão da miopia, quanto também a questão da crise, tá muito mais barato impulsionar os posts nas redes sociais, principalmente no Facebook, onde a concorrência está baixíssima. Resumindo, tipo, vários artistas não estão utilizando o Facebook, não estão impulsionando posts no Facebook, então, assim, o algoritmo de impulsionamento de posts, ele se baseia numa espécie de leilão automático que o Facebook faz. Então, tipo, se não tem concorrência, você consegue impulsionar os seus posts pelo menor valor necessário, sabe? A gente tem impulsionado posts aqui que tem um potencial viral, às vezes chega a 0,001 real, ou seja, 1/10 de centavo de real por envolvimento que a gente consegue aqui, obviamente impulsionando para o público certo, não é só se impulsionar para qualquer público, existe todo um trabalho de segmentação correto que a gente faz aqui, mas está muito mais barato do que anteriormente. Então, isso está acontecendo também no Instagram, mas o Instagram ainda, quer dizer, ainda não, o Instagram é a rede social mais assim, que está atraindo a maior atenção, que é mais usada, tipo, mesmo com o Facebook reaquecendo, mas ainda é muito forte, então é um pouquinho mais caro você conseguir veicular seus posts patrocinados no Instagram. Só que no Facebook, tanto está muito barato, quanto a gente está tendo uma audiência gigantesca no Facebook. Então é uma oportunidade do cacete, né? E agora, assim, falei algumas questões de marketing, de impulsionamento, de posts, né? E eu vou fazer um comentário aqui, fazer um comentário sobre a parte artística, né, dos artistas. E eu vou trazer também um exemplo aqui da vida real, não vou me ater apenas a teorias ou alguma coisa tipo que eu estou observando de longe. O que está acontecendo? Existem muitos artistas que têm uma espécie de lado B, ou um lado alternativo das suas produções. Muitos artistas têm o seu trabalho de criação musical voltado para a pista de dança, né? As músicas que tocam assim, são pensadas especificamente para tocar nas festas, nos clubes, né? Mas também tem artistas que lançam músicas às vezes um pouquinho mais melódicas, uma coisa mais para ouvir no streaming, uma música um pouquinho mais pop para ser veiculada em rádio, playlist mais pop dos Spotify, Deezer, Apple Music, YouTubes da vida, né? Então, talvez seja o momento de atacar o lançamento de músicas mais com esse perfil atualmente. Principalmente porque, pela natureza das músicas de pista, a gente não está tendo a possibilidade de ter o suporte necessário para determinadas músicas serem tocadas pelos DJs e viralizarem nas festas, as pessoas descobrirem a música e com isso elas terem um sucesso consequente nas plataformas de streaming, né? Então, atualmente faz até mais sentido você, de repente, que é artista, pensar em lançar músicas mais lado B ou menos dependente da pista de dança do que quando os eventos estavam ocorrendo naturalmente. A gente viveu isso recentemente com Evokings. A gente ia lançar o último lançamento deles seria uma música super de pista, e desde que estourou esse surto a gente conversou, debateu muito e mudou para um lançamento que até a música chama-se Weak Love, que é collab com Road, e é uma música mais progressiva, mais viajante. É uma música para tocar nos shows dele, mas tem uma característica mais Spotify, entre aspas, do que a música que a gente estava planejando em lançar, justamente porque a gente não teria realmente os shows dele para mostrar a música acontecendo, o público reagindo, né, na pista, outros DJs de repente tocando. Então isso foi uma coisa que a gente optou agora. Bom, então fazendo aqui um resumão aqui, um apanhado geral de tudo que eu falei, vou dar alguns insights aqui, pontuar alguns insights, que seria o seguinte, em relação à mídia, a gente pode se valer daquela máxima: enquanto uns choram, outros vendem lenços, né?
Então, cara, aproveita aí a baixa concorrência para investir na criação e no impulsionamento de conteúdos nas redes sociais. Como eu falei, precisa ser feito a segmentação para o público correto, não é só você vai fazer um post e segmentar para todas as pessoas do Brasil e achar que vai funcionar. Não. A questão é que, tipo, impulsionando, fazendo o seu trabalho direitinho, nesse momento está muito mais barato. Então é uma oportunidade para quem tem caixa, para quem tem um dinheirinho guardado, acelerar a sua, assim, o aumento do seu alcance para um valor inferior. E até na disputa por atenção do público frente a outros artistas, porque no final das contas é essa a grande disputa que existe, né, entre os artistas, é pela atenção do público. Os artistas não precisam, como eu falei em outro episódio aqui do podcast, não precisam ficar brigando, tentando destruir uns aos outros. Eles têm que trabalhar para conquistar a atenção do grande público, e é aí que está a verdadeira concorrência, né? E então isso é uma coisa que vale a pena fazer se você tem um dinheirinho guardado, sacou? Aproveitar esse momento que tá todo mundo retraído para você aparecer. Até porque o público tá conectadíssimo nas redes sociais, o nego não larga nessa quarentena, não sai da frente do computador e do celular, né? Outra coisa que é legal de falar, é um insight também agora em relação à divulgação e tal, comunicação, em relação às lives. Tem muita gente fazendo live, só que tem poucos artistas ainda trazendo o seu público para as lives. Recentemente o David Guetta fez uma transmissão, uma live dele que foi um maior sucesso, e que ele trazia pessoas que estavam assistindo a live para aparecer na transmissão. Isso aí, tipo, dava para ver a alegria que dava pro público quando aparecia cada uma das pessoas que apareciam lá. O pessoal meio que comemorava, entrei aqui. E eu vi até que o Vintage Culture, ele fez isso recentemente numa das últimas lives aí que ele fez antes da gravação desse episódio. E o que eu falei no início é o seguinte, é o insight que eu queria passar para você, que independe do momento de crise que a gente está vivendo. É que todo esse raciocínio... Desculpa aí se estiver ouvindo uns gritos aqui, eu tô no quintal da casa do meu pai, que eu tô passando a quarentena aqui, e a criançada ali na outra casa tá animada. Mas o insight que eu queria dar, que vale, assim, baseado em tudo que eu disse aqui, mas que vale pro pós-crise, é o seguinte: isso tem a ver com experiências nossas, principalmente com a Hub, com lançamentos da Hub, que é o seguinte... É a mesma história de enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Outros vendem lenços. A gente sempre teve boas experiências lançando música em datas aparentemente ruins. Tipo, no meio de feriados, no meio do carnaval, no meio do feriadão, de todos os feriadores que tem no ano, mas tipo, na véspera do Natal, na véspera do Ano Novo. Geralmente as pessoas dizem, não, essa data aí tipo, não vai ser boa. Só que o que acontece? É a mesma história do fato das pessoas não estarem agindo e haver uma queda da concorrência. Como as pessoas botam na cabeça isso sem muito fundamento, sei lá, até científico e tal, de dados, e falam, não, véspera de Natal ninguém vai prestar atenção no meu lançamento. Só que, obviamente, se tiver funcionando as plataformas ali, na questão de ver a atualização das playlists, dito isso, normalmente a concorrência nessas datas é baixíssima, tem pouquíssimos lançamentos. E aí você tem a probabilidade muito maior de conseguir bons destaques nas plataformas. E a gente já viveu isso bastante. Eu lembro que teve um lançamento do Evokes que a gente fez entre o Natal e o Ano Novo, e que foi muito bem, conseguiu um monte de destaque, os streams foram no teto, justamente por causa disso. Enquanto muita gente está achando, não vou atuar nesse momento, a gente vem lá e corre por fora e consegue bons resultados. Então, espero que tenha sido boa, espero que você tenha curtido aí as dicas. Essa é bem a questão aqui, é você olhar o que está acontecendo no seu mundo e olhar sob outro ponto de vista, entendeu? Pensar sempre fora da caixa, entendeu? Fazer alguma coisa que te faça correr por fora, sacou? Então, espero que tenha sido boas dicas aí. Se tiver curtido aí, compartilhe esse episódio com seus amigos que trabalham com música, são interessados nesse assunto. Lembrando que eu estou sempre atendendo aos pedidos aí de perguntas ou questionamentos que você possa fazer.
é só ir lá no meu Instagram, @FelipeSene, Felipe com 2 P's, Sene com 2 N's, e me mandar um direct, pode mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem, um comentário, que eu tô sempre de olho em tudo para trazer novos temas aqui pro nosso podcast Pergunte ao Sene. Então valeu, obrigado aí pela audiência e nos vemos no próximo. Valeu!